Opa, Leão Ribeiro aqui com você para a gente encerrar essa série de 4 vídeos para desvendar de fato, né, os 4 sentimentos que te derrubam. Se você não viu o vídeo anterior, corre lá, porque esse vídeo de hoje, esse tema de hoje, esse sentimento de hoje que ou te derrubou, ou está te derrubando, ou vai te derrubar se você não cuidar, ele é um dos grandes causadores do anterior. Eu não inverti a ordem porque esse para mim é o mais chocante de todos. E eu quis deixar ele por último para que você aproveitasse bem os últimos 3 vídeos e de fato tivesse um crescimento muito grande com isso que eu estou te falando. Antes da gente continuar, vou te pedir de novo para você ir aqui no vídeo aqui embaixo, dar o like ou dar o dislike também, não tem problema, mas desde que você fale pro YouTube que esse vídeo é relevante para você ou não. Quando você vai lá e clica, ele fala assim, caramba, esse vídeo aqui é legal, esse vídeo é relevante e eu vou levar esse negócio adiante, e ele espalha esse vídeo e mais pessoas crescem com isso, se você der o like, obviamente. Então, tô te aguardando, faz isso, tá bom? Faz o bem, ok? E eu tenho certeza que você também vai ser recompensado por isso. E esse sentimento de hoje, que vai encerrar a nossa série, ele para mim é um dos maiores assassinos que existem. É exatamente isso que você acabou de ouvir, um dos maiores assassinos dentre os sentimentos, é um dos maiores assassinos que existem. Por quê? Porque pessoas morrem por causa desse sentimento que eu vou te contar agora. É muito sério isso que eu estou te falando e de fato acontece. Pessoas morrem por causa desse sentimento que eu estou te falando. O sentimento que eu estou trazendo para você é o sentimento do medo. Pessoas morrem pelo medo de coisas que nem aconteceram ainda. Ok? Então o medo ele provoca ansiedade, o medo provoca estresse, o medo provoca depressão. Sim, o medo conjunta com tudo isso e provoca a sua morte. Ou você pode ter certeza que pessoas já morreram por ter medo. O medo é tão sério que ele leva pessoas ao suicídio. O medo é tão sério que ele leva negócios à falência. O medo é tão sério que leva casamentos à lona. O medo é tão sério que destrói vidas, destrói famílias. O medo é tão sério que certa vez eu tive a oportunidade de lidar com uma pessoa que tinha medo. Ele tinha medo de doenças e certa vez ele estava andando no transporte público e sentiu uma picada. Ele sentiu uma picada. Embora não tivesse ficado nenhuma marca da picada, ele foi ao médico, fez uma bateria de exames para se certificar, porque na cabeça dele, ele estava com medo de ter contraído AIDS, de que alguém tivesse furado ele e ele tivesse contraído AIDS. Essa pessoa teve que pegar atestado médico, essa pessoa ela teve que se afastar do trabalho, e foi muito interessante porque quando eu fui conversar com ela, eu falei, e você tem medo de quê? Ele me deu uma lista de mais de 20 doenças às quais ele tinha medo de adquirir. E essa pessoa simplesmente ela não vivia, ela não tinha coragem de sair para locais públicos onde tivesse muita gente, porque afinal de contas, se ela saísse na cabeça dela, ela teria ali a sua saúde ou a sua família comprometida com alguma coisa. Eu conheço também uma senhora que passou, posso dizer para você que os últimos 40 anos da vida dela presa dentro de casa. E presa mesmo, tá? Com janelas e portas fechadas. E se você chegar hoje na casa dela e bater no portão, ela não abre se ela não reconhecer a voz. Exatamente. Medo. Essa pessoa, ela jogou fora, possivelmente jogou fora 40 anos da vida dela. 40 anos que ela deixou de se relacionar com outras pessoas, 40 anos que ela deixou de repente de sair, de curtir a vida que Deus deu para ela tão bela por conta do medo. Exatamente, é isso que o medo faz. O medo te joga para o plano B. É exatamente isso. Você criou o plano A, você criou sua meta bem definida, você sabe onde você quer chegar, mas você fala assim, eu vou criar agora o plano B, né? Vai que o plano A não dá certo. Olha a dúvida em si enfiando aí no meio do medo, mas a dúvida só veio por causa do seu medo de errar. E agora eu vou te dar, assim, o que para mim é mais chocante de tudo isso. Você sabe qual que é o maior medo que as pessoas têm na vida? Medo de críticas. Exatamente. Medo de ser criticado. Esse medo ele já me arrebentou por muito tempo. Gravar vídeos como eu estou fazendo para você aqui agora, para mim era algo
assim, quase que impossível. Para mim era algo assim que me torturava, porque eu ficava noiado com o que as pessoas iriam falar. Eu ficava noiado pensando o que as pessoas iriam pensar de mim pelo fato de eu estar gravando um vídeo. Exatamente. Eu prorroguei demais essa situação. Medo de cantar na própria igreja, na comunidade que eu frequento. Quantas vezes eu tive medo de cantar com medo do que as pessoas iriam achar se eu desafinasse, se eu cantasse bem, sei lá. Alguma coisa iria acontecer na minha mente. Por quantas vezes eu deixei de conversar com pessoas que poderiam ter aberto portas para mim enormes, pelo medo. Medo de fracassar ali na frente daquela pessoa, medo de dar errado, medo de críticas, medo que a pessoa fale assim, cara, peraí, como você está falando isso? Vou te falar uma coisa. O dia que eu quebrei esse medo, eu lembro exatamente até hoje, a primeira vez que eu quebrei esse medo de críticas. Eu saí de Goiânia e fui para São Paulo para fazer intermediação de um negócio. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu me vi diante do local onde eu tinha que entrar e fazer aquela reunião, eu falei, cara, agora sou eu ou sou eu, não tem mais ninguém para fazer isso. Sai, medo, vai embora daqui que eu vou entrar e vou arrebentar nesse negócio. Entrei para a reunião, cheguei lá achando que tinha uma só pessoa para conversar comigo, tinha uma outra escondida, depois essa pessoa se revelou, para entender se eu era uma pessoa que queria fazer mal, se era um golpista, o que era, se era um negócio sério que eu estava levando. Nesse dia, quando eu terminei essa reunião, e as pessoas eram, assim, em idade e em experiência, eram mais velhas do que eu em idade, eram muito mais experientes em negócio do que eu, mas naquele dia eu saí de lá, eu estava vibrando tanto, eu entrei no metrô, eu estava em São Paulo, eu entrei no metrô para me deslocar, eu pegava naquele corrimão do metrô, assim, sem que as pessoas vissem, né, mas eu vibrava naquele negócio porque eu venci o medo naquele dia. Eu joguei o medo para baixo, joguei o medo para fora, tava nem aí se eu saí de lá, aqueles caras me detonaram, ou se, né, enfim. O negócio não aconteceu por força de outras questões, mas o que interessa é que naquele dia o melhor negócio da minha vida aconteceu. Eu quebrei a barreira do medo, eu arrebentei com o medo da minha vida. E é libertador, eu não consigo te descrever isso, mas é assim, é libertador quando você sai do medo, quando você rompe o medo das críticas, quando você rompe o medo do não dar certo, quando você, sabe, quebra essa objeção de assim, será que isso é para mim? Será que vai dar certo para mim? Inclusive agora, falando com você aqui, nós estamos falando de mudança de mentalidade. Será que mudar a mentalidade é tão difícil assim? Será que você deixar de ser médio ou medíocre, né? A palavra é tão pesada, né? Mas medíocre é ser médio, é ser a média de todo mundo. Será que deixar de ser medíocre é tão forte assim, é tão pesaroso para você? Ou você tem medo do que as pessoas vão falar quando você iniciar a sua escalada rumo àquilo que é o seu objetivo, rumo àquilo que é o seu sonho? Hein? Medo de críticas, medo daquilo que as pessoas te falam, medo de como você vai ser tratado, medo se vai dar errado. Por que você não passa a falar assim, caramba, vai ser muito bom se der certo? Ressignifica, muda essa fita, vira essa chave. Faz assim como eu vou fazer para você agora, quando você estiver com medo. Quando você estiver com medo de situações, faz assim, ó. Respira fundo e ressignifica o medo. Troca a informação. Em vez de fazer assim, cara, e se isso der errado? Fala assim, e se isso der certo? Como vai ser minha vida? O que eu posso fazer agora? Qual a primeira atitude que eu posso tomar agora para que isso dê certo? Opa, e se as pessoas me elogiarem? Em vez de você pensar, né? E se as pessoas me criticarem? E se as pessoas me elogiarem? Como é que eu posso melhorar a minha performance para que as pessoas me elogiem ao invés de me criticarem? Ó, para tudo tem saída, para tudo tem solução. O que vai definir isso ou não é uma palavrinha chamada atitude. A sua boa atitude é quem vai definir se você vai viver tendo medo, se você vai viver sendo escravo da dúvida, se você vai viver sendo escravo da tristeza, se você vai viver sendo escravo da raiva, que são inclusive o tema dos outros 3 vídeos que nós temos aqui nessa série, desses 4 vídeos que são os 4 sentimentos que te derrubam. Tá certo? Então, elimina a raiva, joga fora a tristeza, pega a dúvida, embala ela, passa um durex. Você lembra do durex? Você conhece o durex? Pois é, joga no lixo e pega o medo e ressignifica. Joga coragem, coloca coragem, impulsiona a tua vida com coragem. Um dos maiores orgulhos da minha vida, inclusive, é um dos meus filhos, o meu filho mais velho.
que é um cara extremamente corajoso, no qual eu, que sou bem mais velho que ele, me espelho. Então, pega os seus sentimentos de raiva, pega os seus sentimentos de dúvida, ressignifica tudo isso, pega a tristeza, joga fora, embala, joga fora, e pega também a raiva, porque ela não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? E viva a vida, aproveite sua família, e eu espero muito que você tenha crescido com essa série de vídeos. Eu espero muito que você tenha, de alguma forma, recebido esses vídeos com alegria e que eles tenham feito a diferença para você. E se fizeram a diferença para você, espalha, joga isso no ar, não deixa de curtir, porque quando você curte, o YouTube faz isso por nós, né? Ele leva esse vídeo para que outras pessoas também cresçam, tá bom? Fica na paz, até outros vídeos que com certeza brotarão aqui, que o meu papel é contribuir com a sua vida, meu papel é fazer você crescer, tá bom? Deus abençoe, até mais.